E aí pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O assunto de hoje é a respeito da Lei Federal 12.651, o nosso Código Florestal. Excepcionalmente o artigo 4º. Para quem já está habituado com o novo Código Florestal, o artigo 4º fala a respeito das áreas de preservação permanente. E hoje nós vamos ver o que é a área de preservação permanente, ou a mais conhecida APP. Assim como toda a legislação vem trazendo conceitos e algumas definições, a lei também do Código Florestal, ela traz a definição para a área de preservação permanente. Então eu convido a você a abrir aí no Google mesmo e digitar Lei 12.651/2012, que é o Código Florestal. Abrindo no Código Florestal, você vai até o artigo 4º. Só que antes, como eu falei, vamos saber a definição. E eu estou com a lei aqui aberta e nós vamos ler o inciso 2 do artigo 3º, que fala a respeito da definição de área de preservação permanente. É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Veja quantas funções existem para a área de preservação permanente. E é por isso que ela deve ser preservada, é por isso que ela deve ser protegida. Tendo a definição da área de preservação permanente, nós já podemos agora saber quais são os tipos de áreas de preservação permanente que existem. Aqui no Código Florestal, lá no artigo 4º, que eu já falei para vocês, elenca 11 tipos de áreas de preservação permanente. Na verdade, podemos falar que são 11 categorias. Vamos conhecê-las. O primeiro tipo de APP, ou primeira categoria, é aquela que se refere às faixas marginais, ou às margens dos cursos d'água. Essas margens de cursos d'água, elas possuem uma largura, e essa largura vai depender também da largura do rio. Então, no inciso 1 do artigo 4º, fala bem o seguinte, ó: as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente. Ou seja, está falando daquele curso d'água que sempre ocorre, ou um intermitente. Em uma época ele possui correnteza e uma outra época ele está seco. Então, vale a área de preservação permanente também para esse tipo de curso d'água. E como que são as metragens? Vamos lá: 30 metros de largura para cursos d'água que são menores de 10 metros de largura. Ou seja, um riozinho que tem até 9 metros e 99 centímetros, cada lado tem que medir 30 metros de margem, ok? E assim vai aumentando as margens conforme também aumentando a largura do curso d'água. Agora vamos para o segundo tipo de APP. O segundo tipo de APP fala a respeito de lagos e lagoas naturais. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de, vamos lá, 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, tá bom? Que mais? E 30 metros em zonas urbanas. Ou seja, temos uma margem de proteção de 100 metros na área rural e de 30 metros nas áreas urbanas. O terceiro tipo é a área no entorno de reservatórios d'água artificiais decorrentes do quê? De barramento, de represamento. E essas faixas de proteção, as APPs, vão estar definidas no processo de licenciamento. Então, barramento e represa tem área de preservação permanente que já é definida dentro do processo de licenciamento em norma específica para barramento e represa. O quarto tipo de área de preservação permanente fala a respeito de nascentes e olhos d'água, que elas têm que possuir um raio de 50 metros no entorno desses olhos d'água e também dessas nascentes. A quinta categoria de área de preservação permanente fala a respeito de encostas, ou áreas com declividade, ou vertentes, ou faces. Então todos esses nomes querem dizer a mesma coisa. Então áreas que possuem acima de 45 graus de declividade são consideradas como áreas de preservação permanente. O sexto tipo de área de preservação permanente fala a respeito das restingas, mas especificamente aquelas que são fixadoras de dunas e também aquelas que estabilizam o manguezal. Então, vegetação que estabiliza ou que protege o manguezal, ou aquelas que estão fixando dunas. Que tipo de vegetação que é essa? Você que já teve a oportunidade de passear em algumas dunas, de passear, de andar por cima de algumas dunas, você chegou a perceber que tem vegetação que está sempre ali em cima delas e toda vez que você passa naquele lugar daquela duna, ela nunca sai dali? Pois é, para quem está acostumado em passear
passear nas praias, percebe-se que às vezes aquelas montanhinhas de areia, que são as dunas, por muitas vezes elas estão em lugares diferentes. Há dias que você passa em certo lugar, não tem nenhuma duna. Aí você vai uma semana, 2 semanas depois e tem uma dunazinha pequena ali. Por que que isso ocorre? A dinâmica dos ventos sobre a areia. Então ela carrega uma duna para um lado e para o outro. A vegetação que fixa a duna, ela é considerada como área de preservação permanente. Ou seja, aquela duna nunca vai sair dali porque tem vegetação sobre ela. Ele está fixando naquele local aquela duna para ela nunca sair dali, ok? E também a vegetação que ela estabiliza o manguezal, protege o manguezal. Então nós podemos imaginar a vegetação que está na parte de trás do manguezal, porque à frente o manguezal é o mar, é o braço de maré. Então aquela vegetação que protege o manguezal ali, ó, no fundo do manguezal, então também é considerada como área de preservação permanente. A 7ª área de preservação permanente são os manguezais, ou seja, tudo que for faixa de manguezal é área de preservação permanente. Pessoal que gosta, né, de capturar caranguejo fora do defeso, você está dentro da área de preservação permanente, porque você está no manguezal. O manguezal, conforme a lei 12.651, ela é uma área de preservação permanente. Agora vamos para o 8º tipo de APP, fala a respeito de chapadas e tabuleiros. Vou dar um exemplo para vocês, a Chapada Diamantina, os cânions. E os cânions, que na verdade são aqueles vales, nós temos o que entre eles? As montanhas, né? Muito bem escarpadas, né? Bem íngremes. Daquela beira, 100 metros para a planície, essa área toda de margem é considerada como área de preservação permanente, ok? De chapadas e tabuleiros. O 9º tipo de APP fala a respeito de APP de topo de morro. E como que a gente sabe sobre o APP de topo de morro? Primeiro, o morro tem que ter uma declividade acima de 25 graus, tá? E conta-se a APP do topo de morro a partir do 2º terço, considerando a base do morro. Ou seja, se você tem um morrinho lá, você divide o morro em 3 partes iguais e a partir do 2º terço, ou seja, o último terço, o terço ali do topo mesmo, é a área de preservação permanente. Vamos ler aqui, ó, fala bem assim, ó, que no topo de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros, esqueci de falar esse dado, 100 metros, porque no antigo Código Florestal falava de mínima de 50 metros, agora no novo fala mínimo de 100 metros, tá? 100 metros de altitude e inclinação média maior que 25 graus, tá bom? As áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2 terços do morro, da montanha, da serra, tá? Ou do monte. 10º tipo de APP são todas as áreas que estiverem localizadas a uma altitude superior a 1.800 metros, independente do tipo da vegetação. Dali em diante é tudo área de preservação permanente, independente do tipo de vegetação. Agora, a última área de preservação permanente fala a respeito das áreas brejosas, que aqui no texto fala sobre veredas, faixa marginal dessas veredas, né? Em uma projeção horizontal com no mínimo, uma largura mínima, aliás, de 50 metros, a partir do espaço brejoso. Então conta-se 50 metros a partir ali, ó, do início dela, tá? 50 metros de largura. Então essa é a APP de vereda. Pessoal, a liçãozinha de casa, leiam a lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. Vocês vão aprender bastante, vai ser muito bacana mesmo. E ainda sugiro que vocês pesquisem muito mais a respeito das áreas de preservação permanente. Para quem achava que a área de preservação permanente era apenas margem de curso d'água e ao redor de nascentes, olha, hoje aprendeu um pouquinho mais. Há muitas outras áreas de preservação permanente que nós devemos saber. Um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal, de curtir aí o nosso vídeo e também acionar o sininho de notificações. Um grande abraço a todos. Ah, sim, estamos chegando no carnaval, né? Bom feriado para todo mundo. Não abusem, pessoal, não abusem. Um grande abraço, até mais.